Olá, estou eu aqui novamente para falar um pouquinho com vocês sobre a importância da avaliação postural para que a gente possa identificar como que está o sistema musculoesquelético e todas as alterações que isso podem influenciar na saúde, no bem-estar do nosso corpo. E isso é fundamental. O fisioterapeuta é um profissional super capacitado para identificar tudo que tem relação com as cadeias musculares posturais que pode afetar você no dia a dia. Fica aqui que hoje esse vídeo é para você, fisioterapeuta ou acadêmico, também você que tem curiosidade de entender um pouco essa relação, porque às vezes um problema no pé pode alterar a posição da nossa mandíbula, pode dar dor no pescoço. Eu sou Caroline, sou fisioterapeuta e trabalho há um pouco mais de 20 anos com coluna e postura. E esse é o meu canal, onde eu trabalho com informação sobre saúde e cuidados posturais para uma coluna muito boa, em dia e saudável. Se você ainda não nos segue, então aproveita, já se inscreve aqui no canal, compartilha, dá seu like, porque isso é muito importante para o canal continuar crescendo. Tem um vídeo novo toda sexta-feira, às 20 horas, especial para você. E se você quiser sugerir um tema, quer saber um pouco mais sobre algo relacionado à sua coluna, saúde do corpo, postura, manda aqui para mim que eu vou ter um prazer de te responder ou montar uma aula, montar um vídeo, desenvolver algum exercício específico para isso. E também, se você ainda não está nas minhas redes sociais, aproveita, @Caroline Fisiosaúde, se inscreve lá no meu Instagram, aqui no canal, que você vai estar em dia e saber muito sobre saúde para botar em prática aí na sua rotina. Chega de conversa e vamos para a parte prática. Hoje eu estou aqui com a Raquel, que também é fisioterapeuta da minha equipe, e a gente vai mostrar para vocês pontos importantes em uma avaliação postural. Isso mesmo. É muito importante que a gente identifique, mas como a gente vai conseguir fazer isso? Como a gente visualiza, que pontos são mais importantes para que a gente possa identificar o que não vai bem naquela postura, naquele sistema musculoesquelético, que pode estar desequilibrando a função de outra área do nosso corpo, e isso está gerando um novo sintoma, né? Você já deve ter passado por isso, ou conhece alguém que às vezes machucou o pé e daqui a pouco está com dor no ombro. Já aconteceu com você? Então, essa ligação entre as cadeias musculares, ela tem relação com a nossa postura. A postura é algo dinâmico, não é algo estático, parado. O corpo da gente tende a se movimentar e buscar posições, posturas diferentes. O que a gente avalia, o que a gente trata é esse movimento entre uma posição e outra. E aí é o que a gente orienta, né? Alguns padrões existem para a gente orientar, padrões biomecânicos. E aí, então, a gente parte do princípio que para avaliar bem uma postura, a gente precisa de um paciente. E aí, a Raquel está aqui para ser uma modelo hoje para a gente. A gente vai pontuar com o corpo dela, ela não vai nos ajudar, né, Raquel? Sim. Para participar um pouco dessa nossa aula. E, Raquel, na sua experiência, fala um pouquinho para a gente o que você acha que é importante numa avaliação postural? Fotografar, a questão da postura do caminhar, né? Do dia a dia, que a gente acaba não vendo e não percebendo isso. A gente como está caminhando, sentando. Os hábitos, né? Os hábitos a gente acaba, principalmente na internet, a gente acaba também ficando muito, usando muito, né? O celular, é verdade. Hoje. Postura tem muito a ver, assim, com a nossa rotina, né? Como a gente usa esse corpo. E identificar e assim, ajudar o nosso paciente a fazer isso melhor, né, Raquel? Sim. Isso é a nossa tarefa aí como fisioterapeutas, como cuidadores desse corpo aí, desse movimento que a gente pode trazer para o corpo das pessoas. Primeiro, assim, quando a gente pensa em avaliação postural, para começar, é importante que a gente registre os dados que a gente está, né, pegando naquele momento. Então, fotografar, colocar o paciente
de costas para uma parede, eu costumo colocar num fundo azul, que isso me ajuda, né, quando eu vou avaliar a imagem. E aí as posições de lado, dos dois lados, de costas e de frente. Isso é bem importante para que a gente possa registrar essas posições. Procura sempre estar na mesma posição, tirando a foto, posicionando o paciente, porque isso são medidas importantes para a gente poder ter registros semelhantes. O mesmo avaliador, se possível, porque daí a gente consegue dados um pouquinho mais, né, coesos. E aí, então, esse é o primeiro passo. Registrem, né, façam a foto, peguem as medidas, anotem. Isso é muito importante. Até porque, gente, quando a gente começa um trabalho com o corpo, o corpo da pessoa muda. E se a gente não tiver registrado isso lá atrás, a pessoa vai falar assim, não, mas sempre foi assim. E aí, quando a gente mostra a foto, né, Raquel? Fala, não, olha como é que tava, olha como é que ficou. Aí a pessoa fala, nossa, é verdade. Às vezes a pessoa tá com a cabeça lá na frente, aí a gente vai lá, melhora aquela cabeça. E aí a pessoa, nossa, mas que mudança, muda tudo. Né? Quando a gente fala de posição, essa atitude que a gente tem com o corpo, ela muda muito e traz grandes benefícios, não só para a questão assim, estética, da gente ver a pessoa melhor, mas principalmente para a parte funcional. E aí, então, agora vamos para a prática. Raquel, vou pedir para você ficar de pé, tirar o jaleco para a gente ver um pouquinho mais esses principais pontos. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte prática, gente. Essa aula eu separei para a gente fazer essa parte prática, pontuar, né, o que quando você está fazendo uma avaliação, você deve observar. Então, eu estou há 21 anos fazendo isso todos os dias, horas e horas. Então, assim, adoro ver postura, adoro trabalhar com isso, coluna, porque isso tem uma relação muito grande com a saúde e bem-estar das pessoas. Muitas vezes a pessoa tem uma alteração postural e reclama para você, eu durmo, eu acordo, eu sempre estou cansada, porque as cadeias musculares não estão funcionando em harmonia, tem desequilíbrios, um músculo está funcionando mais que o outro não está funcionando, e aí é o que a gente tem que atuar, tá? Então, o primeiro ponto que eu coloco sempre quando a gente vai fazer uma avaliação postural, né, eu observo o paciente de lado. Primeiro eu observo o paciente lá de lado, pra gente ver. Com a posição bem relaxada, peço para o paciente ficar bem relaxado para a gente poder conseguir ver como que é mais natural, né, a postura dele. Aí, nessa posição, eu vou começar a ver como é que está a projeção de cabeça desse paciente. Coloco normalmente minha mão aqui, ó, e vejo um dedo de projeção, 2, 3 dedos, vai lá e anota como que está essa projeção de cabeça para frente do paciente. Como que está a posição desses ombros e escápula? Estão enrolados, né? Estão simétricos? Então, essa posição de lado é algo que a gente vê aqui. Depois a gente vai ver a região lombar, dorsal da coluna, cervical, como que estão as curvas, né? A lordose cervical, a lordose lombar, a cifose dorsal, como é que está essa cifose aqui do sacro. Vamos também olhar lá nos joelhos, como que está esse joelho, se ele está hiperestendido, né? Como é que está a posição do pé. Então, essa vista lateral eu vou avaliar esses pontos e anotar tudo ali para quando eu registrar na foto eu ter esses dados juntos. Outra coisa bem importante é o centro de gravidade. Isso é um ponto que, para mim, é fundamental. Então, alguns pontos devem estar alinhados para a gente poder ter esse centro de gravidade mais bem posicionado. Ouvido interno, na frente do ombro, dentro do quadril, na lateral do joelho e lá nos maléolos mediais. Então, se a gente for passar um fio de prumo, esses pontos eles precisam estar alinhados. Se um deles se desloca, todos os outros vão acompanhar, que eles vão tender para buscar o equilíbrio. E aí a gente vai avaliar como que está essa transferência, essa carga, né, que o corpo está recebendo, desde o eixo até o pé. Então, aquela pessoa que tem a postura, Raquel, eu vou te forçar um pouquinho para trás. Aquela postura com o quadril bem para frente e o tronco mais para trás, que eu brinco que é como se ela estivesse sentada no quadril, o quadril fosse um banquinho e vivesse sentado ali.
né? Então, essa postura aqui, a tendência nessa postura da pessoa é jogar essa gravidade para trás. A carga cai mais lá no calcanhar. Isso desativa muito grupos musculares importantes. Musculatura do core, musculatura do assoalho pélvico. Então, são pontos importantes. Essa postura é uma postura muito comum, tá? Principalmente porque hoje em dia as pessoas ficam muito tempo sentadas, desativam naturalmente essa região pélvica, essa região lombar, e aí tendem a manter uma postura mais de gravidade transferindo para trás. Esses são os pontos que eu julgo mais importantes para a gente fazer uma avaliação lateral. Quando a gente vai fazer uma avaliação posterior, que pontos a gente deve ver? Tá? Primeiro ponto, a gente vê que a altura das orelhas aqui, tá? A gente vê se tem assimetria nessa inclinação de cabeça. Ombros também, se tá um mais elevado que o outro. Como é que tá também a escápula, as esquinhas da escápula aqui, se estão paralelas, se são a escápula mais alada, né? Como é que tá essa rotação, se também está simétrica. Se um lado está mais rodado que o outro, a gente vai ver essas torções do tronco nessa posição. Também a gente olha a cintura, esse ângulo de Tales, né? Como é que está esse ângulo de um lado para o outro? Vou lá palpar nos ilíacos, a altura dos ilíacos. Vejo lá joelho, se eu tenho um joelho paralelo, mais normal, se ele é valgo, né? Se ele é varo, observo isso. Eu também já vou lá para o meu tornozelo descendo, e aí vou ver também como que está o meu calcânio, como é que está essa chegada de peso, se também está mais na borda interna, na borda externa. Então, pontos importantes para a gente avaliar. Aqui também eu já observo como é que está a curva da coluna, se nós temos uma escoliose. A gente pode pedir para o paciente, fica de ladinho, baixar o tronco para a gente já testar a flexibilidade, e a gente também já vai ver a presença ou não da escoliose, vai ver platôs de quando a pessoa tem uma perda de mobilidade em partes da coluna. Então, a gente já vai observar como está essa mobilidade. E na volta, pode botar, Raquel, a gente vai ver se o quadril ele está com uma boa interação de movimento com a parte pélvica. Vai ser aquele ilíaco que ele vai vir junto com a coluna, não vai ficar blocado ali, parado. Então, é um ponto também bem importante para a gente avaliar. E na vista anterior, né, de frente, Raquel, a gente vai observar a mesma coisa. Vai observar a face, se a gente tem alguma assimetria de face, a altura assim, das orelhas, assimetria, cabeça. A gente também vai ver toda essa parte de clavícula, tá? Também vamos observar como é que tá a cintura, como é que tá o joelho, como é que tá o pé. Eu gosto também sempre de fazer um teste, que é colocar um pé lá na frente e a gente vê essa curva do pé, depois volta, vai o outro lado e também vê essa curva do pé. Então, esses pontos são pontos muito importantes para a gente observar numa avaliação postural. Outro ponto, depois que a gente avalia tudo isso, é testar a marcha. Eu gosto sempre de pedir para o paciente andar, fico observando, peço às vezes para correr, para que eu possa ver como que são os movimentos. Peço para sentar, levantar, deitar. Tento imitar ali as rotinas dele para que eu possa identificar como é que está o funcionamento dessas cadeias. Se tem mais compensação em algum sistema, se não tem. E os próprios sintomas que o paciente vai te trazer. E aí os sintomas, gente, são grandes pistas, porque é pelos sintomas que a gente vai poder começar a entender como que tá, né, essa repercussão do que você viu lá, naquele ombro mais elevado, aquela cabeça torta. Eu sinto dor de cabeça, né? A gente vai ver ali essa transferência para posterior, e aí aquela descarga de peso caindo toda por trás, ali lá no calcânio, e aí a pessoa fala, sinto muita dor no pé, tenho fascite plantar. Então, você vai começando a conciliar com os sintomas que a pessoa vai te apresentar. E aí, gente, vai muito além só de tratar a postura. Você está tratando o corpo como um todo. Você está vendo, visualizando o sintoma, o que você viu ali de alteração e como você vai raciocinar em cima disso. Então, esses dados são fundamentais, seja se a sua área é joelho, se é ombro, né? Qualquer área, você pode fazer essa integração e deve fazer essa integração de avaliar sempre a postura do seu paciente. É um dado importante.
é algo que faz diferença para a saúde da pessoa. E aí, se você não é um profissional que trata exatamente isso, você pode encaminhar para um colega, ou você pode orientar, né? A Raquel pode trazer coisas do dia a dia dele, informações novas, mas e trazer para ele o que você viu, né? Desse caminho músculo esquelético, as compensações que podem estar influenciando nos sintomas dele. Então, assim, é mais uma etapa do processo de avaliação da fisioterapia, mas é uma etapa fundamental nesse processo, porque faz diferença, gente. Para mim, que atuo nessa área, é muito importante, né? Mas em todas as áreas. Então, assim, ó, tratei o joelho tá bom. Avalie a postura, vê o que pode ter compensado daquele joelho para a postura, o que gerou, né? E aí é aí que você pode também estar fazendo diferença, porque se você trata bem o joelho, depois você faz esse gancho com essa globalidade postural, você vai proteger o joelho que você tratou, né? Você vai trazer mais equilíbrio músculo esquelético desse sistema de cadeias. E aí você vai trazer melhor função e o seu joelhinho lá que você tratou vai ficar melhor. Certo? E se você é um paciente que fez qualquer tratamento ou faz e tem curiosidade de saber um pouco mais sobre isso, procure um fisioterapeuta que é um profissional capacitado para avaliar a sua postura e indicar para você qual é o melhor recurso, né? Qual é a melhor maneira de você melhorar esses padrões e melhorar os possíveis sintomas. E se você quer saber mais sobre esse assunto, se inscreve aqui no canal, entre em contato com a gente, faz o seu comentário, manda na sua pergunta. Aqui também tem na descrição o meu canal do Instagram, que é o @CarolineFisioSaúde. Lá também eu compartilho com mais frequência, né, conteúdo sobre dicas e orientações que a gente pode pôr em prática no dia a dia, de cuidados com a nossa saúde. E isso é muito importante, porque assim, muitos dos meus pacientes falam assim, ai, qual é o problema? Ah, e aí, você tá cuidando? Ai, eu não lembrei. Então, assim, vamos usar esse canal de comunicação para lembrar, né, Raquel? Para a gente lembrar de se cuidar, lembrar de coisas simples. Ali tá lá com o celular todo torto, vai lá, se arruma, tá sentado aí assistindo esse vídeo, já vai e arruma a sua postura. E é por aqui, toda sexta-feira, às 20 horas, uma aula nova, conteúdo novo. Quer saber alguma coisa nova? Manda mensagem que a gente prepara um vídeo especial para você. E aproveita, compartilha esse vídeo com colegas que possam fazer um bom uso. E esteja conosco aqui comigo na próxima sexta-feira, às 20 horas. Espero você. Até lá. Obrigada, Raquel, Tchau. por participar, né, da nossa demonstração aí hoje. Até a próxima.